Daniel, capítulo 3, livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Deus tem algo poderoso para o nosso coração nessa noite. Se você e eu estamos aqui, não é por um acaso. Então, se prepare aí, porque Deus tem grandes coisas ainda, amém, para realizar no nosso meio, em nosso coração. Enquanto você abre a sua Bíblia, Daniel, capítulo 3, eu quero compartilhar sobre o seguinte título nessa noite: livres em meio às fornalhas da vida. Livres em meio às fornalhas da vida. Por certo, eu e você, cada um de nós aqui passamos por lutas, passamos por dificuldades, nos deparamos em situações adversas das quais enfrentamos, e nós muitas vezes olhamos para o lado, para o outro, e nós, humanamente falando, não vemos saída ou solução para os nossos problemas. Mas deixa eu dizer algo para você: se você está em Cristo Jesus, você é livre. Amém? Meia dúzia aí, acho que está em Cristo. Pai amado, se você está em Cristo Jesus, você é livre. Isso, toma posse em nome de Jesus. Mas diz assim a palavra do Senhor. Eu quero ler alguns versículos, mas já quero motivar o seu coração para que você possa ler todo o capítulo 12, ou melhor, capítulo 13, capítulo 3, dos versículos 12 ao versículo 30, diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não serviram, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Verso 15 agora. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Verso 20, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, os seus mantos, as suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Verso 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, e que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Verso 29, portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este.
Queridos, não há outro Deus que pode trazer a libertação, não há outro Deus que pode trazer restauração sobre a minha história, sobre a sua história, sobre a nossa vida. O nosso Deus é poderoso para nos levantar, independentemente da situação adversa que nós estamos vivendo. Agora levanta-se a majestosa, ergue-se a majestosa Babilônia de Nabucodonosor. É importante nós compreendermos um pouco deste contexto, para nós analisarmos o momento que nós estamos vivendo como mundo, como sociedade, e muitas vezes nós nos deparamos assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. A grande questão é que a Babilônia de Nabucodonosor se levanta, o império babilônico domina as nações, esta é a terra sob o domínio desse arrogante império. Este homem, Nabucodonosor, o homem que estava completamente embriagado pelo seu poder, pela sua força majestosa, segundo ele dizia. Mas ele estava cego no seu próprio brilho, da sua própria glória. O homem que desejava ser adorado pelas pessoas. Um homem que impunha para as pessoas para que eles pudessem se prostrar diante deste rei. Este homem, cheio da sua arrogância e da sua prepotência, ele exige então que as pessoas o adorem, porque o desejo do seu coração é que ele se tornasse Deus para o seu povo. Mas também ele desejava e ele ordenava que o seu povo, que era subordinado a ele, também pudesse adorar a outros deuses. O que nos chama atenção aqui é que este rei, ele era um homem que colocava a lei, impunha a lei, e as pessoas das quais não obedecia a lei deste rei, Nabucodonosor, eles sofriam grandes consequências, como por exemplo, eram lançados na fornalha ardente. Um homem mau, um homem sanguinário, um homem que desejava que as pessoas o reconhecessem, o homem que não estava preocupado com as pessoas, com a sociedade, não estava preocupado comigo, muito menos com você. Um homem que simplesmente desejava estar por cima, ainda que tivesse que passar pelos outros. Sabe, queridos, interessante que o poder desses déspotas, o poder desses tiranos, quando eles chegam, esses homens que se dizem poderosos, quando eles chegam diante de homens e mulheres que são fiéis ao Senhor, aí então eles começam a ser limitados. Eles começam a compreender que a vida deles, que a autoridade deles tem limite. Ainda que eles tentem atravessar as pessoas, quando chega diante de um homem, de uma mulher de Deus, aí vai trazer incômodo para eles. E o que nós observamos no texto lido é exatamente isso. O poderoso Nabucodonosor se depara agora diante de 3 jovens, de 3 homens que provocaram a ira deste rei, mas homens que não negaram a sua fé, homens que estavam dispostos a recusar e a dizer não ao pecado, homens que não se venderam, homens que não venderam a sua consciência, homens que compreenderam que viver a verdade para eles é algo inegociável. Sabe, queridos, nós nos deparamos com homens aqui que estavam preferindo a sua própria morte do que a infidelidade a Deus. Homens que estavam dispostos a morrer por Cristo, mas não ao pecado. A grande questão é como está o meu coração e o seu coração, como está a nossa caminhada de fé com o Senhor Jesus Cristo. Como que eu e você temos nos deparados diante das lutas das quais nós estamos enfrentando. Se nós olharmos para o texto, nós vamos identificar aqui, como nós acabamos de ler, se você voltar os teus olhos para o versículo 12, nós vamos ver aqui que esses homens foram acusados. E no verso 15, eles simplesmente receberam uma nova oportunidade. Olha, se vocês fizerem, então vocês estarão livres. Mas
nós estamos dando uma chance para você, ou seja, eles receberam uma ameaça, que a morte seria algo impossível deles viverem o livramento, humanamente falando, pelo rei. No verso 16, olhando para o versículo bíblico, nós vemos que esses homens não negociaram, eles simplesmente compreenderam que eles não precisavam defender Deus, mas eles precisavam e eles desejavam honrar a Deus. Queridos, a gente não precisa defender Deus, mas nós fomos chamados para honrá-lo. Você está no meio da sua fornalha aí? Honre a Deus. As pessoas estão criticando, estão falando mal de Deus, honre a Deus. Estão falando mal de você, ser fiel ao Senhor, porque a fornalha da qual você está vivendo, ela não pertence a você, ela pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e se você está aí é porque tem um propósito maior. Mas o verso 20, nós vemos a ira desses homens loucos. Pastor, por que loucos? Porque a fornalha já estava quente. Não, eu vou mandar deixar essa fornalha 7 vezes mais forte. E outra, amarre-os, prenda-os e os lance na fornalha. A ira toma tanto a mente, toma tanto o coração das pessoas, as pessoas que se tornam iradas, que elas não têm nem noção daquilo que elas estão fazendo. Mas o verso 25, aí nós vemos que quem está com o Senhor é mais do que vencedor, porque a intervenção do quarto homem veio de forma miraculosa. A título de introdução, saiba que você não está sozinho. O Deus de milagres, como nós acabamos de entoar essa canção tão linda aqui, Ele está aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã. Agora compreenda isso, em nome de Jesus, o fogo os livra das cordas, das amarras. Ei, mas o quarto homem os livra do fogo. Você está se sentindo amarrado aí, fique tranquilo. Deus vai usar essa luta para liberar você, e você vai compreender que você não está sozinho. Isso que você está passando vai durar por um tempo, queridos. O choro pode durar mas a alegria vem pela manhã. Nós cantamos isso, nós declaramos a palavra de Deus, mas muitas vezes nós não cremos na palavra do Senhor. Então creia tão somente. Se você deseja viver o milagre do Senhor na sua vida, exatamente nesse momento que você está vivendo, Deus está aqui, aonde o Senhor está, algo acontece de novo. Deus transforma, Deus libera unção, Deus libera cura. Ah, meu irmão, minha irmã, toma posse. Agora vamos compreender aqui algumas verdades, algumas lições para o nosso coração, umas coisas que Deus trouxe ao meu coração, gostaria de compartilhar com a amada igreja. O verso 12, se você voltar os teus olhos aí, nós vamos compreender que estes homens, eles viveram isso, e eu entendo que nós precisamos viver isso, porque isso é revelação de Deus para nós. Queridos, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que a fidelidade a Deus, escute isso, a nossa fidelidade a Deus é uma questão inegociável. Ei, nós somos chamados para viver ao Senhor de forma íntegra, nós somos chamados para viver o Senhor de forma total. Nós não fomos chamados para negociar, queridos. Quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós vemos que estes homens, eles entenderam que as suas vidas era para agradar a Deus, e que agradar a Deus era mais importante do que perseverar as suas próprias vontades. Ou seja, vontade, sonhos, nós temos, planos, temos e precisamos ter. Agora, o que adianta termos tudo isso, se para termos isso nós vamos negociar a nossa fé com Cristo? Esses homens não estavam preocupados. O que mais me chama a atenção aqui não foi o fato desses homens receberem ou experimentar o milagre diante dessa situação. Eles sabiam que Deus poderia realizar o milagre, tanto que eles falam para Nabucodonosor: ó rei, se Deus quiser nos livrar das suas mãos, Ele vai nos livrar. Ou seja, nossa vida pertence a Ele. O fato desses homens
simplesmente experimentar o milagre, eles criam nisso, mas o que nos chama a atenção, o que nos desperta aqui, é que esses 3 homens não negligenciaram, eles simplesmente foram fiéis até o fim. Uau! Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim, ó, você foi chamado para ser fiel. Queridos, eles estão dispostos a discordar de todos. As pessoas estavam discordando deles, mas eles não estavam preocupados com isso, os olhos deles estavam voltados a Jesus, a isso, ainda que isso significasse a própria morte deles. Homens que não negociaram, homens que estavam dispostos a morrer, mas não pecar. Sabe, queridos, muitas vezes a fidelidade a Deus, escute isso. Deus colocou isso no meu coração, muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar em meio às nossas fornalhas. A fidelidade a Deus, sermos fiéis a Deus, muitas vezes vai levar a mim e a você para o meio da tempestade. Lembra quando Jesus estava ensinando a grande multidão à beira do barco, juntamente com os seus discípulos? Jesus dá ordem para eles, olha, passemos para o outro lado da margem. E se despediram, e eles entraram, e eles foram, de repente vem a grande tempestade, Jesus ali está descansando, dormindo. E os discípulos todos desesperados, ó mestre, não te importa que pereçamos? Jesus acorda, fala, por que não tendes fé? Muitas vezes a fornalha ou a tempestade não é só de forma externa, queridos, mas é de forma interna. E deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes a tempestade interna é pior do que a externa. Porque a tempestade interna te impossibilita de avançar, a não ser que você desenvolva a sua caminhada de fé em Cristo, a não ser que você esteja disposto a não negligenciar Cristo na sua vida. E esses homens simplesmente compreenderam isso, a fidelidade deles a Deus, ainda que eles tivessem que sofrer rejeição. Talvez nós temos pessoas aqui nesta noite, ou as pessoas que nos acompanham pela internet, talvez pessoas que não negligenciaram a sua fé em Cristo Jesus, mas você foi zombado, você foi rejeitado. Ei, permaneça fiel ao Senhor até o fim, porque o nosso compromisso não é com o sucesso desse mundo, mas o nosso compromisso é com a fidelidade a Deus. Deus tem sido fiel para comigo e para com você, amém? Então, queridos, entenda isso, o mundo tem a sua própria fornalha ardente. Quantas vezes nós já fomos zombados? Olha, se você não adorar ao nosso Deus, se você não aceitar a ideologia A, B, C, então você vai ser rejeitado. Ah, queridos, é melhor que eu seja rejeitado por esse mundo que ser rejeitado por Deus. Ei, você quer me rejeitar? Pode me rejeitar, eu vou orar por você. Para que o mesmo Deus que um dia me alcançou, possa te alcançar, possa te trazer libertação, para que você viva a vida, viva o melhor de Deus em Cristo. Caso contrário, quem está aprisionado e cego é você, não eu. Certa vez, na sala de aula, olharam para mim e falaram assim, pastor, você fala desse negócio aí, parece que você vive esse negócio, você acredita mesmo que você prega. Eu falei, claro que eu acredito, rapaz. Ué, como é que eu vou pregar sendo uma coisa que eu não acredito, irmão? Ele falou, pastor, mas é o seguinte, eu não acredito nesse negócio, não. Eu falei, tá bom, você não acredita, fazer o quê, né? Eu não vou forçar você a acreditar. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, você não acredita em Deus? Não acredito, pastor. Mas você acredita no diabo? Ah, acredito. Eu falei, rapaz, você está ruim então, hein? Porque o próprio diabo acredita em Deus, porque ele já perdeu. Só que é o seguinte, irmão, se você não acredita, eu acredito. A Bíblia fala que se eu estou com Cristo, eu sou mais do que vencedor. Quem você é? Quem você é? Onde você está na sua vida? E onde você vai chegar com essa fé que você tem? Aí, pô, surtou, desbaratinou o negócio. Mas como assim, que fé? Porque tem que ter muita fé, né, pastor Vanderlei? Tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. Agora, João Calvino, século XV, ele dizia o seguinte, que todo ser humano ele precisa ou de um Deus ou de um ídolo. É interessante isso, porque eu e você, nós somos, eu falo isso na primeira aula de integração, nós somos corpo, alma e espírito. Nós cuidamos muitas vezes do nosso corpo físico, e nós temos que cuidar, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas nós também somos feitos de alma, as nossas emoções,
mas também a nossa vida a nossa espiritualidade. 3 em 1, a triunidade, para refletir a imagem daquele que nos criou, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo. No original hebraico aqui é exatamente isso, é o plural. A nossa tradução ela é literal. Agora, queridos, nós temos corpo, alma e espírito. Nós precisamos nos alimentar, precisamos cuidar do corpo físico, precisamos cuidar das nossas emoções, mas também precisamos cuidar da nossa espiritualidade. Caso contrário, você vai estar vazio de tudo e cheio de nada. O pastor Adalto falava muito isso, uma frase que me marcou. Vazio de tudo e cheio de nada. Pessoas que têm tudo, mas são as mais miseráveis da face da terra. Porque o fato de você ter muitas coisas deste mundo não significa que você é rico. Sabe por quê? Porque a riqueza não está naquilo que você possui materialmente, falando das coisas passageiras, mas daquilo que você tem de eterno. Onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões escavam, não roubam. Então, queridos, esses homens compreenderam isso, e eles foram fiéis ao Senhor. A fidelidade a Deus é algo inegociável. Ser fiel a Deus, pois certamente Deus tem sido fiel a nós. Apocalipse 2, capítulo 2, verso 10, você não precisa abrir. Mas ali diz o seguinte: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Agora escute isso: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Querido, ser fiel, está difícil aí a prova. Ah, pastor, não vou dar conta. Meu irmão, minha irmã, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Diz o salmista, então, querido, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, mas não negocie Jesus Cristo na sua vida por nada. Mas segunda lição que nós aprendemos aqui, deixa eu acelerar que o tempo, papai, segura. Segunda lição, queridos, nós podemos aprender a partir do verso 21 até o verso 25. Muitas vezes Deus não nos livra, escute isso, muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas é nos problemas. Às vezes Deus não vai nos livrar de enfrentarmos o problema, de estarmos no problema, mas é lá dentro do problema que Deus vai livrar você. Agora, por quê? Nós podemos ver isso. Deus não livrou os seus servos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, da provação, mas é na provação, é na perseverança. Deus não os livrou da provação, mas preservou-os na provação. Deus tem te preservado aí ou não? Sabe por quê? Por causa da presença gloriosa dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida constantemente. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, Deus não perdeu o controle da minha história, da sua história. Ele está no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada que acontece neste mundo pode transtornar os planos de Deus sobre a sua vida. Ele está no controle. Agora, vivemos nesse mundo hostil. Estamos sujeitos a ser atacados de todos os lados. Deus permite, muitas vezes, que nós passemos por essas provas. Nós cantamos aqui essa canção tão linda, né, no deserto. Muitas vezes você se sente no deserto, sem forças, deserto árido da sua vida. Acho que a última vez, se eu não me engano, que eu preguei aqui, eu falei sobre as torrentes do Negueb. Queridos, o nosso Deus é especialista para trazer um manancial de águas vivas em meio aos desertos da nossa existência. E esses homens, eles compreenderam e eles experimentaram isso. Deus não os livrou do problema, mas durante o problema, a presença de Deus foi quem fez a diferença. Quando nós passamos pelas águas, diz a palavra, elas não nos submergirão. Quando nós atravessamos o rio, Deus estará comigo e com você, assim como Ele esteve com o povo de Israel quando passou a pés enxutos. Quando passamos pelo fogo, diz a palavra, as chamas não arderá em nós. Sermos cristãos não significa estarmos, isolados. Sermos cristãos não significa não passar por problemas, por aflições, por provas. É fato que nós passaremos por isso, mas em cada uma delas nós vamos experimentar o livramento do Senhor.
Agora, sabe como que esses homens experimentaram o livramento do Senhor? Esses jovens, quando foram jogados na fornalha, a presença do quarto homem estava com eles. Queridos, você não está sozinho. E deixa eu dizer algo para você. O fogo traz a libertação das amarras, mas o quarto homem liberta do fogo. Olha só o versículo 15 comigo. O próprio Nabucodonosor, ele pega e diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E agora no verso 28, ele precisa dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Ah, queridos, eu não estou sozinho, você não está sozinho, a sua família não está sozinha. Essa prova vai passar, a questão é com quem você está passando. Sadraque, Mesaque e Abednego estava com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque eles acreditavam que apesar das provas, apesar das lutas, o quarto homem estava com ele. E sabe o que é interessante aqui? Que aquele que falou quem é o Deus, aquele que desafiou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, agora ele precisou dizer: tem um quarto homem, eu vejo um quarto homem ali que está andando, eles estão todos soltos, como assim? Mas nós não amarramos, nós não os jogamos eles ali, eu estou vendo um quarto homem ali. Queridos, entenda uma coisa, os nossos inimigos, a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades e principados. Os nossos inimigos irão olhar para mim e para você, irão dizer assim: ali realmente vai um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que tem alguém que guarda, que tem alguém que dirige, que direciona, que ampara, que sustenta, que levanta, que dá vitória. Mas a quarta lição para o nosso coração, ou melhor, terceira lição para o nosso coração: nós devemos ser fiéis a Deus, não simplesmente por aquilo que Deus faz ou realiza em minha vida e em sua vida, mas sobretudo por aquilo que Deus é. Como que eu e você nós temos olhado para o nosso Deus? Quem Deus é para você, quem Deus é na sua vida? Muitas vezes os nossos olhos estão mais voltados aos nossos problemas ou ao tamanho do nosso problema, quando nós deveríamos elevar os nossos olhos para os montes, que é de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, diga para o tamanho do seu problema, o tamanho do seu Deus. Qual é o tamanho do seu problema diante de Deus? Sabe, queridos, e esses homens, esses jovens, eles serviam a Deus não pelas bênçãos ou não pelos benefícios que Deus deu a eles ou dava a eles, mas eles simplesmente serviam a Deus por causa do caráter de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que compreende o caráter de Deus, queridos. Não apenas por aquilo que Deus pode dar a mim e a você. É claro que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Ei, mas não é só o fato da entrega, mas é o caráter do Pai no Filho. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa desenvolver o seu caráter em Cristo. Queridos, caráter é só Deus que pode transformar. Personalidade, todos nós, cada um de nós nascemos com. Agora, caráter não. Caráter é o agir de Deus sobre a nossa vida. Por isso que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, nós precisamos nos prostrar e entender o caráter de Cristo. O grande objetivo da vida desses homens era honrar a Deus a despeito das circunstâncias que eles estavam vivendo. Então, honre a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Vocês que nos assistem agora pela internet, honre ao Senhor com a tua vida, honre ao Senhor com a maneira como vocês falam com o seu cônjuge, a maneira como você trata seu filho, a maneira que você trabalha, o que você faz no seu trabalho com as pessoas que te cercam. Mostre a Deus, mostre o caráter de Deus em você. Essa é a igreja que o Senhor Jesus Cristo vai vir buscar. Nabucodonosor tentou intimidar estes homens, dizendo que Deus não podia livrá-los das suas mãos, mas esses homens não estavam querendo defender a reputação de Deus, mas eles tinham no seu coração o desejo de obedecer.
Então, nós somos chamados para obedecer a Deus, honrar a Deus, não pelo que Deus pode oferecer a nós, mas por quem Deus é. O nosso dever é fazer aquilo que é certo, não importa o custo e as consequências. Parece difícil esse negócio. Ô, pastor Rafa, é que você não conhece a minha situação. Queridos, eu não preciso conhecer a tua situação. Você também não conhece a minha. Mas de uma coisa eu sei, nós temos um Deus que é fiel para completar. Sabe por quê? Porque ter fé é confiar que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então pega esse teu problema, pega esse teu sofrimento, porque é isso que o mundo vai fazer. O mundo jaz do maligno, nós temos problemas, nós temos lutas, temos adversidades, estamos sofrendo perseguição como igreja. Querem calar a nossa voz. E muitas vezes, quando nós calamos a nossa voz com as nossas atitudes, que refletem a Cristo, também estão querendo nos calar. Agora, o lado do inimigo, eles podem fazer o que eles bem entendem. Eles podem ofender, eles podem criticar, eles podem fazer o que eles quiserem. E quando nós nos posicionamos, não, porque vocês têm que ficar quietos, vocês não podem falar. Hoje eu estou proibido de falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas dias antes pode zombar da ceia do Senhor. É umas coisas que não dá para compreendermos, embora nós sabemos que o mundo está sendo preparado para o anticristo. Isso mostra para mim e para você que nós como igreja é tempo de nós nos despertarmos, queridos. É tempo de vermos e de sermos verdadeiros cristãos. É tempo de compreender que nós somos chamados por Deus. A grande questão é, como está a sua vida com Deus? Busque a Deus, não por aquilo que Ele pode te oferecer, mas busque a Deus por aquilo que Ele é. Ei, e deixa o resto com o Senhor, deixa o resto com Ele. Eu estou sem forças para lutar, então pare de lutar com as suas forças. Você não foi chamado para lutar com as suas forças. Pastor Rafa, eu não consigo mais nem orar. Então chora, queridos. Chore diante do Senhor, porque Ele vai recolher as suas lágrimas, Ele vai transformar as cinzas em coroa de alegria. Para terminarmos, o louvor pode subir aqui por gentileza, para nós orarmos. Queridos, eu aprendo nesses textos bíblicos, nesse texto bíblico, melhor dizendo, nos versos 24 e 25, quando todos os recursos humanos, quando todos os recursos dessa terra, eles acabam, nós encontramos socorro, então, no quarto homem. O livramento no fogo é a estratégia de Deus. Preste atenção. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele tem um encontro comigo e com você no meio da fornalha. Ser fiel ao Senhor. Eu aprendo aqui que nós temos dois caminhos e apenas uma escolha. Ou eu vou ficar fora da fornalha com Nabucodonosor, ou eu vou para dentro da fornalha com Cristo. Sabe, queridos, vivendo as grandezas de Deus, a campanha que nós fazemos aqui. Deus, Ele quer levar você a viver as grandezas dEle, ainda que seja no meio da fornalha. Porque a lógica humana nós não conseguimos compreender a lógica de Deus, se é que... Queridos, nós precisamos entender, na fornalha nós temos uma comunhão intensa com o Senhor. Não há fornalha ardente que possa destruir o povo de Deus. Tem uma canção que nós entoamos aqui sempre. Absolutamente nada vai parar a igreja do Senhor, porque a igreja não é do homem, a igreja é do Senhor. E eu e você, nós somos igreja. O quarto homem vem ao nosso encontro na hora da aflição. O quarto homem vem ao nosso encontro na dor. O quarto homem vem ao nosso encontro na hora da humilhação. E Ele vem para trazer livramento. Ele é o Deus das causas perdidas, queridos. Entenda uma coisa, você não perdeu.
Se Deus permitiu isso acontecer na sua vida, Deus está te preparando para algo muito maior. Deus está te trazendo maturidade física, maturidade emocional, maturidade espiritual, porque Ele é o quarto homem, e ainda que Ele não venha nos livrar da fornalha, mas é na fornalha que Ele vai nos livrar, é no meio do fogo, é no meio da crise. Minha pergunta para você é: qual é a fornalha que você está vivendo hoje? Talvez a fornalha que você esteja vivendo hoje seja conjugal. O seu amor já está se esfriando, as mágoas estão adoecendo o seu coração, você já não tem mais alegria, já não tem mais prazer, o diálogo acabou, o casamento parece que está amarrado, atado, atirado numa fornalha acesa de dor e de lágrimas. O quarto homem pode hoje trazer este livramento. Talvez o seu problema seja financeiro, situação amarga, noites indormidas, madrugadas, insônias, ansiedade, portas fechadas, desemprego, salário baixo. Teu salário está baixo, pega a sua olerite, entrega na mão do Senhor. Fala: Deus, obrigado por esse salário, tantas pessoas não têm nada. O Senhor me deu isso aqui, Pai, eu entrego nas tuas mãos. Multiplica, faz a tua vontade, porque tudo que vem nas minhas mãos foi o Senhor quem me deu. Dizemos palavras malditas e queremos ser abençoados. A boca fala do que está cheio o coração. Então talvez esteja na hora de nós entendermos que precisamos abrir a nossa boca para abençoar aquilo que Deus tem nos dado, ainda que seja no meio da fornalha. Talvez os problemas sejam espirituais, a sua vida devocional está doente. Acabou aquela intimidade com o Senhor, você não consegue mais orar, cessou a vida de oração, de devoção a Deus, paixão por vidas. Queridos, o quarto homem está aqui nessa noite, ele pode incendiar de novo e novamente o meu coração e o seu coração. Para eu terminar, você e eu, nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nós podemos observar a figura de vários homens, inúmeros homens, que estiveram em meio a fornalhas, cada um na sua área. Mas homens que não negociaram a sua fé. Abraão, quando estava em Moriá, Jacó no Val de Jaboque, José quando estava na prisão, Jó no monturo, Davi em meio ao deserto, Daniel na cova dos leões, apóstolo Paulo, Pedro quando estava no cárcere, João quando foi deportado para a ilha de Pátimos, sabendo que a sua hora estava por vir chegar. Todos esses homens são semelhantes a Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque todos esses homens experimentaram a companhia e a presença do quarto homem. O quarto homem sempre vem ao nosso encontro, quando o meu recurso e o seu recurso, eles acabam. Tudo parece perdido, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para manifestar e trazer salvação em meio a essa fornalha.